E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aí na série de Raycasting. Se você não me conhece, eu me chamo Douglas. Hoje aqui eu vou continuar do vídeo anterior nessa série aí. Estamos quase perto do final já, quase mostrando as paredes na tela. Então hoje aqui, eu tinha comentado no vídeo anterior que eu ia falar sobre a parte de infinito, só que acabei trocando. Eu vou ter que falar primeiro de uma otimização no código, na parte do delta lá, que vou relembrar daqui a pouco. Essa é uma otimização importante que a gente tem que fazer, que eu deixei para falar só agora, para não confundir muito a cabeça, né? Então, hoje eu vou falar sobre essa otimização e vai ficar mais fácil explicar a parte do infinito no próximo vídeo, beleza? Então, esse aqui é o código. Qual que é a otimização que a gente vai fazer? A gente vai otimizar essas linhas, essas duas linhas aqui, ó, que é onde a gente calcula aqueles deltas que são usados naquele algoritmo DDA, que eu já citei aí nos vídeos passados, né, que é aquele algoritmo que a gente calcula a distância, vai percorrendo os quadradinhos do mapa até chegar na parede. A gente tem que ficar somando aqueles deltas a cada iteração, né? Então aqui no código, qual que é o problema com esses deltas? Atualmente, o que são os deltas? É o valor absoluto da magnitude do radii dividido pela componente x e y do radii, certo? Expliquei isso lá atrás, nessa série aqui. Mas o problema dessas duas linhas é essa magnitude do radii daqui. Porque como o radii é um vetor, a magnitude de um vetor a gente tem que fazer Pitágoras, elevar as duas componentes ao quadrado, somar as duas componentes ao quadrado, né, e tirar a raiz quadrada. E isso aí é muito custoso. Para um computador aí recente, aí, isso aqui não é nada. Mas, por exemplo, eu quero no futuro, tem uma série aqui no canal onde eu ensino a programar para Super Nintendo e Mega Drive, aqueles consoles antigos. E essa linha aqui, ela é bastante custosa, porque aqueles videogames são antigos, né? A CPU é lenta, e a parte de raiz quadrada, tirar raiz quadrada naqueles consoles antigos, demora muito. E como são vários raios por segundo ali, a cada frame são 320 raios e são 60 frames por segundo, então isso aqui acaba acumulando, né, essa conta aqui. Então eu vou explicar uma forma de a gente otimizar isso aqui. Qual que é essa forma? O que a gente tem que entender é o seguinte, naquele algoritmo DDA, a gente tem os deltas, aí a gente vai comparando a cada iteração lá no código, aqui embaixo, né? A gente compara qual das duas linhas é a menor. A menor ganha, vamos supor que a linha do x é a menor, então a linha do x, o x ganha, a gente anda no x no mapa e soma um delta na linha do x. Então, por exemplo, se o azulzinho aqui é o x e o rosinha aqui é o y, nesse caso aqui o x ganha porque o azulzinho é menor, certo? Aí a gente vai e soma um delta aqui na linha e repete a operação. Azul ainda é menor e assim por diante, conforme eu expliquei naqueles vídeos. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, ó, essa linha aqui em rosa, ela é 3 vezes maior que essa linha azul. Esse quadriculado aqui da tela, esse rosinho ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6 casinhas e a azulzinha 2. Então a rosa aqui é 3 vezes maior. Aqui do lado eu coloquei outras duas linhas, só que essa rosa agora tem tamanho 3 e essa azul tem tamanho 1. Só que proporcionalmente, esses dois casos aqui a proporção é a mesma. Nesse caso, nessas linhas maiores, a proporção a azul é 3 vezes menor, e nessa aqui da direita também a azulzinha aqui é 3 vezes menor. Apesar dos tamanhos serem diferentes, a proporção é a mesma, é 1/3, certo? Os dois casos. Então, por exemplo, eu tenho uma linha que tem tamanho 100 e outra que tem tamanho 20. A proporção é a mesma se eu tiver uma linha que tem tamanho 10 e outra que tem tamanho 2. Beleza? Deu para entender? Por que eu estou falando isso? Porque naquele algoritmo DDA, vamos fazer aqui aquele algoritmo rapidinho aqui, ó. Nesse caso, o azul ganha, certo? Então, o x ganha, a gente soma um delta aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui. O azulzinho ganha, a gente soma um deltinha aqui, certo? Ficou assim. De novo, a azul ainda é menor, a gente soma um delta aqui. E aqui também azul é menor, soma um delta aqui. Aí tá vendo que nos dois casos tá acontecendo a mesma coisa? A gente tem que somar o mesmo número de deltas para que uma linha passe a outra. Nesse caso, eu precisei somar 2 deltas para o azul alcançar a rosa. Nesse caso aqui também. Somei 2 vezes a pequenininha para chegar na maiorzinha aqui. Então essa questão de ficar somando os deltas para uma reta passar a outra,
O que importa, na verdade, é a proporção entre as retas. Se eu tiver uma reta, que eu falei, tamanho 100 e outra tamanho 20, eu preciso de 5 retas pequenas de tamanho 20 para chegar no tamanho 100. Mas se eu tiver uma reta tamanho 10 e outra tamanho 2, eu também preciso de 5 retas tamanho 2 para chegar no tamanho 10. Então o que vale é a proporção. E notem que esse delta aqui, ele só é usado nesse algoritmo DDA, que faz essas somas aí dos deltas e comparação entre as linhas ali. Depois que roda esse while aqui, que a gente encontra aquele while map pos, depois esse delta aqui não é mais usado, porque naquela fórmula, depois que a gente encontra o while map pos, para calcular a distância do personagem até a parede, que é essa perpendicular dist aqui, a gente não usa aquele delta, só usa o while map pos, o pos, o ray_dir e esse step x, que nada tem a ver com aquele delta. Então a gente não precisa do tamanho real do delta aqui, que são as distâncias entre duas linhas verticais e duas linhas horizontais, que nem eu já expliquei nos vídeos passados lá. Que nem nesse exemplo que eu mostrei num vídeo lá, né, quando eu expliquei aquele algoritmo DDA. Naquele momento foi importante usar as distâncias certas, né? No caso aqui, ó, a distância entre essa rosa aqui, a distância entre duas linhas horizontais, aqui foi importante para demonstração visual do algoritmo, que a gente conseguia ver certinho assim as retas e os quadradinhos em amarelo aqui sendo coloridos. Mas se a gente fizesse essas linhas de forma separada ali, tamanho reduzido, dividisse elas proporcionalmente pelo mesmo valor, daria na mesma. Porque no algoritmo aqui o que vale é quantas vezes eu tenho que ir somando o delta até uma linha para passar a outra. O tamanho em si das linhas não importa. O que importa é a relação entre os dois deltas ali. Eu preciso, por exemplo, de que o delta menor seja somado 5 vezes para que passe o delta maior. Ora, não importa então se o tamanho dos deltas for 100 e 20 ou 10 e 2. Vai dar na mesma, certo? Então a lógica é essa da otimização, conforme eu mostrei aqui. Quando eu somei esses dois deltas aqui, nos dois casos ficou a mesma coisa. Então lembrando, o delta dist x e o delta dist y são essas duas fórmulas aqui, certo? Aqui que eu falei nos vídeos anteriores lá. Então o que importa é a relação entre esses dois deltas. Se um for 100 e outro for 20, se eu dividir ambos por 10, por exemplo, vai ficar 10 e 2. Vai continuar na mesma proporção. Então a ideia é dividir os dois valores por um número. Tem que dividir os dois pelo mesmo número. Se eu dividir os dois pelo mesmo número, eles vão continuar na mesma proporção, certo? Então notem que nessas duas fórmulas, na parte de cima aqui, ó, nos dois casos está a magnitude do ray_dir. Então a gente pode dividir esses delta dist x e delta dist y, os dois por 10, por exemplo. Continuaria os dois na mesma proporção, certo? Dividir ambos por 10. Mas se em vez de dividir por 10, a gente dividir pela magnitude do ray_dir. Porque o objetivo final é simplificar as contas, certo? Então se eu posso dividir as duas por 10, por 2, por qualquer número, vamos dividir então as duas pela magnitude do ray_dir. Se a gente fizer isso, o que vai acontecer? Dividiu ambas pela magnitude do ray_dir. Então ficou agora magnitude do ray_dir em cima e embaixo aqui multiplicando. Então a gente pode cortar essas duas magnitudes aqui. Com isso, os deltas podem ficar assim, ó, 1 dividido pelo ray_dir.x, no caso do delta dist x, e 1 dividido por ray_dir.y no delta dist y. Então, em vez de ter essa fórmula, a gente pode trocar aqui a magnitude do ray_dir em ambas as fórmulas por 1. Aí vai ficar assim. A gente só trocou a magnitude do ray_dir por 1 nas duas fórmulas. E elas vão continuar com a mesma proporção, porque equivale a dividir as duas pela magnitude do ray_dir, certo? E essa fórmula aqui, ó, é bem mais simples, porque não tem que fazer aquele cálculo de Pitágoras para calcular a magnitude do ray_dir. Ficou o valor 1 aqui, que é bem mais simples. Então é como se a gente tivesse transformado, vamos supor que os deltas lá com a magnitude, aquela fórmula com a magnitude, seria essas retas maiores aqui. A gente dividiu ambas as retas pela magnitude do ray_dir. Aí ficou com essas duas retinhas aqui menores, só que continuam na mesma proporção. Aí o algoritmo aqui vai continuar funcionando normalmente, não tem que mudar nada.
Porque no algoritmo a gente vai somando os deltas e verificando qual das linhas é a menor. Aí a gente vai andando aqui no all map pos aqui no X ou no Y, usando o step lá, conforme eu expliquei no algoritmo lá. Para finalizar, a gente mudou aqui o delta dist x, só que tem a questão aqui também daquele dist to side x e dist to side y, né? Que o dist to side x é a distância do personagem até a primeira linha vertical, que é esse azulzinho mais claro aqui, e o dist to side y, que é a distância, que é essa rosa mais clara aqui, que é a distância do personagem até a primeira linha horizontal. Só que tem que fazer alguma coisa? Não, porque o delta aqui a gente já pegou aqui, ó, vamos mudar ele. Então, em vez de ser a magnitude do Radir, vai ser 1 no lugar aqui, ó. Só fazer isso. A gente trocou aquela magnitude do Radir por 1 e não tem que fazer mais nada no código. E esse dist to side x e dist to side y aqui que eu citei, ele é calculado usando o delta dist x e o delta dist y aqui. A gente multiplica isso que está em parênteses aqui pelo delta dist x para encontrar o dist to side x. Já fiz lá no passado aquelas semelhanças de triângulos para encontrar esse valor aqui. E como ele está multiplicando aqui em ambos os casos, porque lembra que tem uma diferença se for para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo, tem esse if aqui, já expliquei isso. Mas como o delta está multiplicando, se a gente dividir aqui ambos os deltas por um valor fixo nos dois, o dist to side x e o dist to side y já vai ficar proporcional também ao delta. Então se o delta que era 100, a gente dividiu por 10, ficou com o valor 10, então aqui esse dist to side x também vai ser dividido por 10, porque o delta vai estar 10 vezes menor. E aqui também, se era 20, se eu dividir por 10, esse dist to side y também vai ser dividido por 10, porque está multiplicando aqui o delta. Então aqui não tem que fazer nada nessas fórmulas aqui, porque esses dist to side x e y aqui é derivado do delta, a gente já alterou ele, então não tem que alterar nada aqui, porque ele está multiplicando tudo aqui, né? Então a otimização no final foi essa aqui. A gente trocou aquele... Só fez isso, trocou aquele magnitude do Radir por 1. Nos dois casos. Com isso, o algoritmo continua funcionando e fica mais simples, bem menos custoso na hora de calcular a distância dos raios ali, porque isso aqui é feito 320 vezes por frame. A cada frame, aqui, esse fora aqui, ó, para cada frame ele roda 320 vezes, 60 FPS, então é bastante coisa. Essa otimização aqui é importante para quando você vai fazer em equipamentos que tem CPU bem lenta. Eu deixei para falar disso aqui agora, não falei antes para não complicar muito, né? Agora que é a hora de falar sobre essa otimização, que aí fica fácil de entender. Se tivesse falado disso lá no começo, ia juntar um monte de coisa ali e ia acabar complicando mais, né? Beleza? Espero que tenha dado para entender aí. Se você não entendeu, aconselho repetir o vídeo, ver mais de uma vez para ir assimilando. Pegar o código, pegar um papel, ficar tentando fazer na mão aquelas linhas. Aí você vai conseguir entender. Então se você gostou, aí se inscreva no canal, deixa um comentário se possível e vejo vocês aí no próximo vídeo, beleza? Abraço!